Olá a todos que nos assistem, eu sou Marcos Monteiro, professor do Departamento de Educação Física do Colégio Pedro II, e este é o quarto vídeo do projeto Memória Histórica do Departamento de Educação Física do Colégio Pedro II. Projeto que visa registrar as memórias de professores aposentados que passaram pelo departamento e com isso compilar aspectos de nossa história, deixando guardado para gerações futuras o caminhar do Departamento de Educação Física ao longo dos anos. Este projeto está registrado e conta como minha carga destinada à pesquisa dentro de meu planejamento de trabalho docente, contando com o apoio do Departamento de Educação Física, do campus São Cristóvão II, da Pró-Reitoria de Ensino, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, que através da Coordenadoria de Extensão propiciou que a equipe de EAD do colégio fosse peça fundamental na gravação desses depoimentos. A ideia é que este registro seja um bate-papo, no qual o entrevistado fale sobre suas memórias. Hoje recebo a professora Cláudia Rato para registrar as suas memórias, a quem eu dou as boas-vindas. Outro tapa. Oi, gente, obrigada. Obrigada, Marcos, por ter me chamado. Para mim é um grande prazer e uma grande honra participar da construção dessa memória, né? A partir de nós professores, que é um ponto de vista sempre muito na interface, né? Da direção, dos pais, dos alunos, a gente fica bem nesse centro de todas essas forças, então eu acho que pegar a história a partir do nosso relato é muito precioso. Muita gratidão. Nada, a gente que agradece e aproveitar também, né? A gente sempre começa os bate-papos perguntando como a pessoa entrou no colégio e tal, mas pela primeira vez a gente tem a honra de ter uma ex-aluna aqui para conversar com a gente. E aí, antes do seu tempo como professora, eu queria saber das suas lembranças das aulas de Educação Física no Pedro II, que a estudante Cláudia possui. Como é que eram as aulas? O que você lembra delas? Olha, eu lembro muito, porque eu fui aluna da unidade, na época era unidade Engenho Novo. E eu lembro muito do uniforme, porque o uniforme de Educação Física do Pedro II, na época, ele era assim, muito diferente. Ele era de um azul daquela cor daquela sacola. Como é que você nomeia aquele azul? Azul celeste aberto, sabe? Era um azul celeste aberto. Era um body, hoje a gente chama de body, né? Mas era macaquinho, com um fecheclera aqui no centro, e tinha uma sainha para a gente colocar, né? Que era uma sainha bem curtinha, para a gente colocar em cima do macaquinho. Então, a gente reclamava muito daquele uniforme. Mas ele era assim, todas tínhamos que usar, a professora nunca deixou fazer nada diferente. E lá no Engenho Novo, na época que eu fui aluna, que foi 1974, 75, a gente fazia aula num pátio do lado do prédio das salas de aula. Tinha o prédio das salas de aula, um pátio aqui, a cantina aqui atrás, e era o que tínhamos. Então a gente fazia aula ali naquele pátio. As aulas eram separadas, meninos e meninas. E as nossas aulas de educação física era calistenia, sabe assim? Aquela coisa assim, tá? Abre a perna, fecha a perninha e tal, todo mundo assim, enfileirado, bonitinho. Então é isso que eu me lembro, era isso, a gente não tinha referência de como ser diferente. Então a aula de educação física para nós era fazer ginástica calistênica. E o Zé Mauro, no depoimento dele, ele contou que, né, ele citou isso de que meninos e meninas faziam aulas diferentes e disse que eram homens que davam aula para meninos e mulheres que davam aula para meninas. Você lembra de só ter tido professoras aqui? Eu me lembro de só ter tido professoras. Eu não era professora para saber dessa exigência, mas eu me lembro de professoras, de ter tido professoras. E quando que você entra no Pedro II? Você lembra como é que foi o processo da sua entrada aqui, o concurso, que ano que foi? Meu processo de entrada no Pedro II foi uma coisa assim mágica, né? Eu me formei em Educação Física pela UFRJ, estava dando aula em academia, né, em Copacabana. A parte da manhã toda eu trabalhava dando aula numa academia em Copacabana, de ginástica.
e de tarde eu trabalhava num banco para complementar a renda. E eu estava com um problema no joelho, eu liguei para uma amiga que tinha sido minha colega de universidade, e ela tinha o Atlas de Anatomia, e era minha xará, Cláudia. Cláudia, pô, dá uma olhada aí quais são os músculos que envolvem o joelho que eu estou precisando. E eu sempre fui muito... quando você se automedica, como é que a gente chama isso? Eu sempre fui muito tudo, autodidata, autônomo em tudo. E aí eu não queria procurar ortopedista, eu vou saber quais são os músculos, vou trabalhar os músculos. Liguei para a Cláudia. Cláudia fala, Cláudia, está sabendo que tem concurso para o Pedro II? Eu falei, pronto. No dia seguinte terminava as inscrições. E no dia seguinte era o dia que eu ia ter para vir aqui em São Cristóvão fazer as inscrições. Ou seja, eu me inscrevi no último dia, fiz as provas, a prova era o tema da prova, da redação, né, que é sempre aquilo que é mais temido nas provas de concurso. Não sei se tem redação hoje em dia, mas na época tinha. O tema da redação era separado para mulheres e homens, né? E para nós tinha caído ginástica rítmica desportiva. E eu tinha tido excelentes professores na UFRJ, de GRD. E eu fiz a prova, para mim foi super tranquilo, né? Escrevi, e eu sempre tive, como eu estudei também numa universidade pública, eu sempre tive essa preocupação de como dar uma aula com pouco material. Então a minha redação, minha prova toda foi nesse sentido. Olha, se tiver pouco material, a gente faz assim, planeja assado, né? Resultado. Não peguei o resultado. Mas veio a resposta e eu tô lá, né? Eu hoje sou uma TDAH, né? Na época a gente não tinha esse tipo de diagnóstico, etc e tal, mas eu sou diagnosticada bonitinho. Eu tenho todas as características mesmo daquele cérebro, né? Que é disperso e tem uma hiperfoco em algumas coisas. E eu esqueci que era o final de semana que saiu o resultado no Jornal dos Esportes, que era um jornal que tinha saído umas páginas rosa, o resultado, e passou o domingo, o jornal era recolhido da banca. Quando da segunda-feira, sabe, Marcos, eu me lembro, eu acho que saiu o resultado, deixa eu ir lá ver. Aí liguei para uma outra amiga que eu sabia que tinha feito concurso. Marcinha, você está com um jornal aí para saber pelo resultado do concurso para segunda? Ela tô, dá uma olhada na minha matrícula. E ela viu que eu tinha passado. Aí venho eu correndo para cá me apresentar. Já num dia depois, né, que era o dia de eu me apresentar, acho que a gente tinha que se apresentar na segunda-feira, eu cheguei na terça-feira aqui. E, portanto, por ter me apresentado atrasada, mesmo tendo passado em 5º lugar, gente, passei em 5º lugar, eu fiquei com a unidade que restava, porque todos já tinham escolhido, né? Os professores escolhiam uma unidade. E a gente fazia prova física também, na época, né? Aí eu voltei para a unidade do Engenho Novo, que era onde eu tinha sido aluna. Então, quando eu voltei para o Engenho Novo, eu fui para a sala dos professores e encontrei professores que tinham sido meus professores na sala dos professores. Então foi emocionante, né? Emocionante em vários aspectos. E assim eu entrei aqui contratada e depois de 2 anos é que eu fui, incorporada, né, para o quadro do colégio. E o colégio foi a minha vida, né? 34 anos de magistério aqui. E justamente quando eu entrei para o colégio para dar aula, eu dava aula em academia, lembra? Estava dando aula de ginástica em academia. Eu encontrei o fator educacional, pedagógico da educação física. Aí eu me encontrei. Aí eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu estou educando, né? E aí foi muito legal. Foi uma paixão, grande paixão o Colégio Pedro II. Me dediquei. Eu dei tudo de mim ao longo da minha carreira e hoje, mesmo aposentada, eu olho para esses 34 anos e não me arrependo de absolutamente nada. Eu realmente amei o que eu fiz a vida toda e recentemente, olha só, que vou fazer aqui, contar uma historinha. Deixa eu ver, foi quinta-feira agora, eu
eu entrei para o coral Alt Voz. Cantar é uma coisa que eu sempre gostei e agora, né, na vida de aposentada, a gente vai realizando pequenos sonhos. O coral Alt Voz é o coral da UERJ. Fui cantar com uma orquestra e tal, aí depois teve a celebração de 75 anos da UERJ, estou lá eu no coquetel de celebração e encontro um aluno meu, famoso. Aluno famoso porque é aquele aluno que dava trabalho para absolutamente todo mundo. Estava lá, Lucas Gomes, e se formando em biologia. E aí nós nos encontramos, né, professor e aluno, nos encontrando. E assim, é mais uma vez, sabe, você vê um aluno se formando, um aluno que era rebelde, que dava trabalho para todo mundo, está lá se formando em biologia e está feliz da vida, e lembra da professora, e a professora lembra do aluno, ou seja, é uma carreira muito feliz, posso afirmar com certeza. E esse concurso que você falou é o de 84, né? O Zé Mauro falou e ele disse que a prova dos homens foi futsal e que a prova das mulheres tinha sido ginástica, né? E aí é curioso porque, como na ponta, homens davam aula para homens e mulheres para mulheres, como até o concurso era separado. E você lembra alguma dessas provas físicas, né? Você disse que esse concurso teve prova física para o professor. Você lembra alguma prova física que você teve que fazer? Lembro, a gente tinha que dar uma corrida nessa pista, um salto em distância, e eu só me lembro disso. Que era uma coisa assim, não era para você ter grandes performances, sabe? Era para você mostrar que você conhece do assunto, né? Que não pode queimar a linha, que salta assim, enfim. Hoje não tem mais, né? Não. A gente tem refletido muito, pensado nisso, sobre o tipo de professor que era escolhido quando era feito provas físicas. Mas esse é outro papo. Mas o mundo mudou, né? Sim. E aí, em quais campos e segmentos você trabalhou aqui no colégio? Você falou, né, que você entrou e depois de 2 anos foi efetivado. Você era 40 horas, era dedicação exclusiva? Não, você trabalhou? Não, foi tudo uma progressão. Eu entrei 20 horas, depois foi oferecido, depois eu fui incorporada, né, ao quadro do colégio. E aí depois é que surgiu a opção por 40 horas, e as 40 horas, e tudo isso, a gente trabalha numa instituição pública federal, mesmo quando o Colégio Pedro II era autarquia, tudo dependeu sempre muito do governo. Então, a proposta das 40 horas, que todos nós aderimos, era uma maneira da gente receber um aumento, né, de sala, que não era um aumento, porque também dobra a carga horária, mas porque a gente estava realmente ganhando muito pouco, então foi uma maneira do governo trabalhar com a gente, da gente ganhar um pouco mais, dobrando a carga horária, e aí todo mundo virou 40 horas. E fora o Engenho Novo 2, você deu aula onde? Eu dei aula no Engenho Novo 2, foi isso. Depois eu fiquei em licença sem vencimento para acompanhar marido, que meu marido foi fazer na época um MBA na Inglaterra e eu o acompanhei. E quando eu retornei, o Zé Mauro era o chefe de departamento já, e ele fazia todo ano, o que eu acho muito justo, quero deixar claro aqui, porque se ele não fizesse isso todo ano, os professores eram escalados nas unidades, que ainda eram unidades de acordo com o quê? Com que critério? Não tinha critério. Então era aquela coisa meio do QI, do amigo do rei e tal. Então o Zé Mauro, todo início de ano, ele fazia, tinha um nome, estou batendo toda hora no microfone. Era o remanejamento? Remanejamento, isso. Todo ano ele fazia o remanejamento. Por quê? Você, de repente, eu estou lá no Engenho Novo, mas eu viajei, voltei, morando na Zona Sul, não queria mais trabalhar no Engenho Novo, preferia trabalhar numa unidade mais próxima de casa. Se algum professor do Engenho Novo tivesse se aposentado, abrir uma vaga ali ou aqui, como é que você faria esse remanejamento? Então ele suspendia todo mundo saía de suas unidades e éramos reagrupados em fila, fazia aquela fila, né, do mais velho e do mais antigo para o mais novo, em ano de concurso, e aí você fazia as escolhas.
Então, nesse remanejamento, quando eu retorno, eu passo por esse remanejamento e escolho, de acordo com a minha entrada, meu ano de concurso, e vou então para o Maitá 2. E no Maitá 2 eu fico até me aposentar. E aí você falou um pouco também sobre o Engenho Novo 2, né, quando você chegou lá. Quais são as lembranças que você tem do departamento de educação física, né, do grupo, dos professores, como eram? Existiam diálogos? Como era o departamento de educação física em 1984? O que você lembra? Eu lembro de um episódio muito tocante, né? Inclusive esse episódio foi o que me moveu, assim, eu acho que 2/3 da minha carreira eu fiquei brigando com isso que aconteceu. Quando eu chego, a gente tinha, o Departamento de Educação Física promovia as Olimpíadas Internas do Colégio Pedro II. Era o auge do nosso trabalho, porque quem quisesse, o professor que quisesse, montava um time, treinava seu time e trazia para cá, para São Cristóvão, para que esse time jogasse com as outras unidades. Então era assim, um evento desportivo para a gente levar os nossos alunos e eles terem esse tipo de experiência. Então a gente tinha as Olimpíadas Internas, tinha o fogo simbólico, era um evento bonito aqui em São Cristóvão. São Cristóvão sempre teve um espaço generoso para a educação física, e aí a gente trazia. Na época, a chefe de departamento era a professora Otacília. E eu, então, empolgadíssima, né, com esse movimento educativo-pedagógico da educação física no colégio, montei um grupo de handebol e comecei a preparar as minhas alunas, não só na performance, no jogo e tal, mas principalmente, que eu sempre acreditei nisso, na união, na equipe, no jogar em equipe, no saber perder, do não se sentir derrotada no primeiro, segundo gol, né? Assim, trabalhando o psicológico das alunas, eu acreditava, eu queria muito ver o resultado do meu trabalho com elas, porque eu, desde então, já tinha essa pegada psicológica, sabe, para preparar o time para jogar. E aí trago as alunas e tal, estamos ali na arquibancada esperando a quadra coberta, que estava rolando alguma coisa ali dentro, alguma outra competição, se não me engano, futsal. Quando há um tumulto, que eu entro, está tendo uma briga, que eu não sei onde começou, mas uma briga gigante de torcida, de alunos. Pedro II sempre teve isso, sabe? De assim, ser meio bélico, ter uma verve meio bélica, assim, de briguento, né? Brigava os alunos do Pedro II, os alunos do colégio militar, sabe? Sempre teve essa parada. E aí rolou essa briga gigante, eu sei que eu entrei no meio, enfim. E acalma todo mundo, acalma, acalmamos todo mundo, suspende os jogos daquele dia, vamos todos para a sala do Departamento de Educação Física e a chefe do departamento, a professora Otacília, resolve suspender geral as Olimpíadas do Colégio Pedro II. Na hora eu falei, não faça isso. Mas olha, eu perdi a classe. Não faça isso, você vai estar dando vitória para esses alunos rebeldes e tal, não faça isso, faça isso. Vários motivos. Primeiro que eu estava empolgada, eu achava aquilo o máximo no departamento, eu achava realmente extremamente antipedagógico você suspender umas Olimpíadas inteiras por causa de um comportamento inadequado dos alunos. Quarto, porque a gente estava tendo um pequeno patrocínio da Coca-Cola, sabe assim? Estava começando a tomar corpo. E ela suspende as Olimpíadas. Deve ter sido o que aquilo? 85, 86, 87? Não sei. Eu ainda não consegui descobrir exatamente o ano em que essa suspensão aconteceu. Estamos tentando localizar. Eu era recém-chegada, era meu primeiro trabalho junto às Olimpíadas e ficou suspenso forever and ever and never, ever. Para sempre, assim, sabe? Então, essas coisas que eu acho que... E eu fiquei perseguindo isso, eu fiz várias tentativas depois de retomar. Não sei se você vai dividir isso em outras perguntas, mas eu persegui o retorno desses jogos quase que a minha carreira inteira, até me convencer em mudar de assunto.
E aí era uma pergunta que eu realmente ia te fazer, né, de que além, né, sobre a suspensão das Olimpíadas, qual era o motivo? Porque hoje o departamento ele é muito jovem, né, e poucas pessoas sabem desse fato. A gente só escuta contar, e aí é importante registrar o que aconteceu, né, que é realmente isso que a gente escuta, que houve essa briga e tal, mas, por exemplo, a gente não sabia de quem partiu a suspensão, era algo que não era dito muito, então é importante, né, saber que via da chefia do departamento. E também uma outra pergunta que eu ia te fazer é que durante muito tempo aqui no colégio eu ouvi que você passou anos nos colegiados pedindo a volta das Olimpíadas. Oi. E eu quero que você fale um pouco, né, como é que era a sua fala nesses colegiados, como é que você sentia que a sua proposta era recebida. E vou falar do ponto de vista político interno do Colégio Pedro II, porque não é normal os jogos não retornarem, né? Então, por que não retorna? Porque é natural. A gente tem campeonato de futebol, a gente tem campeonato de... A gente vive de torneios, de campeonatos, de jogos. Então, por que isso não acontecia? E justamente numa instituição que tem essa possibilidade de ter várias unidades, né? Então, é um momento cultural, além de ser esportivo. Você está trazendo diferentes culturas. E isso que amedrontou todo mundo. Por quê? Porque o problema foi que todos os diretores ficaram com medo de reunir alunos para os jogos internos no colégio e ter esse tipo de problema. Ai, vai que tem algum problema. Então, assim, o que aconteceu? Eu fiquei perseguindo isso. Fiquei primeiro pedindo nos colegiados para a gente retornar, ninguém retornava. Aí eu resolvi, mas mais uma vez, essa verve autônoma, vou trazer tudo de volta. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa, eu vim aqui, no prédio aqui de São Cristóvão, pesquisar quais eram as regras utilizadas para os jogos, para as Olimpíadas do colégio, e descobri que não tinha regra nenhuma. Era algo assim, o professor leva, a gente sabe como é que é, as regras do jogo, e não tinha nenhuma organização nesse sentido. E eu falei, pronto, então eu vou começar criando, né, as regras, criando os critérios de como realizar o que eu chamei dos jogos, né, a comissão organizadora dos jogos internos. O que eu chamei de jogos internos do Colégio Pedro II. E aí eu pesquisei, nós tínhamos assim um conjunto de regras do município do Rio de Janeiro. Aí tinha lá uma coisa... Aí eu peguei aquilo e fui chamando. Então, já que eu não tinha colegas professores que toparam participar dessa empreitada, eu fui nos pais, nas associações de pais de todas as unidades, eram 5 unidades na época, e nos grêmios dos alunos. Falei, olha, gente, bora fazer aqui uma comissão Organizadora dos Jogos Internos, COGE. Alunos, São Cristóvão, Engenho Novo, Tijuca, que mais que tinha? São Cristóvão, Engenho Novo, Tijuca, Centro participou bastante, né? Tijuca, Engenho Novo, Centro, São Cristóvão e o Maitá. Maitá eu. Fui nas 5 associações de pais, nos 5 grêmios, reuni todo mundo e quem veio participou. A primeira questão a ser tratada nessa comissão foi a possibilidade de violência, né, entre os alunos, briga de torcida, que amedrontava todo mundo. E aí eu me lembro muito bem que eu, cá, né, dentro da minha realidade, falando, olha, eu pensando em fazer uma preleção com os alunos, em tipo assim, dar uma instrução para todos os professores que forem levar seus times para os jogos internos, que eles façam uma preleção com seus times, explique, tananã, né, prepara, tarará. Aí um aluno do centro se levanta e fala, professor, isso não vai adiantar nada, só vai fazer mais uma coisa que não vai dar resultado nenhum. Eu falei, beleza, alguma sugestão? Aí ele falou, olha, as brigas geralmente acontecem nos intervalos dos jogos. Então, pega uma bola, faz um sorteio na hora do intervalo e prende a atenção da galera para não dar, né, chance de briga. Eu achei aquilo genial e eu nunca tinha pensado nisso. Bora
botamos isso lá na regra, sorteio, não sei o quê, né? Música. Aí a gente começa a entender porque que aparece aquelas meninas brincando nos jogos que a gente vê nos Estados Unidos, já aparece aquelas meninas com aqueles pomponzinhos, fazendo assim para distrair a torcida, né? Tem um sentido e eu nunca tinha pensado nisso. E assim a gente construiu o COG, tá? Deve estar nos arquivos, se não tiver nos arquivos aqui do colégio, eu tenho todos os arquivos, porque a gente construiu esse COG. Construído, várias páginas, todos os esportes, e tudo que podia ser previsível dentro de uns jogos internos do colégio, de que pudesse dar errado, a gente previu. E o que não podia fica naquela cláusula última a ser resolvido para as autoridades em questão. Muito bem, pego eu o COG e peço reunião para cada um dos diretores de todas as unidades e apresento, olha, esse aqui, jogos internos, a gente quer realizar, a gente precisa do apoio da sua direção, né? E quem é que pode oferecer, né? Uma coisa que a gente pensou, se a gente ia fazer num lugar só, se a gente ia fazer em diferentes unidades, enfim. Só uma diretora apoiou, que foi a diretora Vera, na época, aqui de São Cristóvão. Todos os outros diretores ouviram, muita paciência, e termina com aquela reticência. O diretor daqui, que aqui são vários diretores, né? Eram 2 unidades, que era Barbosa. Não sei. Era um diretor que não sei o que, Barbosa, José Barbosa, alguma coisa, um diretor bem estiloso, ele usava calça com suspensório, sabe? E ele disse que, ele confessou que era muito difícil porque era muita responsabilidade. Se a gente não segurar, se a gente não educar esses jovens, meu Deus, quem é que vai educar? É uma situação pedagógica. Você vai educar, aí, parênteses aqui, porque você tem que botar as crianças sentadas em sala de aula, naqueles quadradinhos de suas carteiras, todo mundo olhando para frente? Que desafio é esse que você tem na educação? Por isso que a pessoa cresce, vira um adulto, qualquer coisa diferente do que ele foi treinado a obedecer e aceitar, ele se sente ameaçado e quer matar o outro. Tem que treinar isso, é perigoso, é desafiador, mas é isso. Senão, as crianças saem daqui achando que o mundo é assim, quando o mundo faz assim, ela se desespera. Então, conclusão. A Vera foi a única diretora, Vera eu acho que era do centro, acho que Vera era a diretora do centro. E foi a única que apoiou, os outros todos os diretores ouviram, ficaram reticentes, terminavam assim, mas é muito difícil, né? E a coisa ficou no papel. E no ano seguinte, quando mudou a chefia de departamento, que mudou do Zé Mauro para o Marcos, né? Foi Marcos? Márcio. O Márcio veio me chamar para dizer que ai gente, olha, você ouvir isso é realmente terrível. Que o meu projeto, que esse era o meu projeto de 40 horas, foi o COG. Foram 2 anos de trabalho e eu só parei porque eu fiquei grávida. Eu parei com 8 meses, né? Era o ano da implantação, eu já tinha corrido as direções, tinha um pai de aluno que já tinha se proposto a imprimir folhetinhos, estava super bacaninha tudo. E aí eu entrei em licença, quando eu voltei, o Márcio me disse que meu projeto de 40 horas não valeu. Eu falei, não valeu por quê? Porque eu não executei. Quer dizer, que coisa doida, né? Você planejar algo não vale. Você tem que jogar para rola a bola. Enfim, mas valeu, tá aí, tá nos arquivos, foi lindo. E eu tenho certeza que todos aqueles que participaram os pais, os alunos, não se esqueceram disso. Então, uma pena que não chegou a ser levado a efeito, né? Porque realmente é muito difícil. Envolve, necessita do envolvimento de toda a comunidade. E a partir das direções, né? E aí ficou difícil. E você falou, né, das direções dos alunos e nessas conversas nos colegiados, como é que você sentia que os professores de departamento, seus pares, te ouviam
sobre esse retorno? Eles queriam isso? Não, então, quando eu apresentei as várias fases dessas reuniões, por exemplo, como eu contei para vocês aqui, que o aluno deu uma sugestão fantástica, eu levava isso para os colegiados. Mas o que era isso? Era aquele momento que vai subir uma professorinha ali e vai apresentar o trabalhinho dela. Aí sabe a turma, presta atenção, levanta, vai tomar café, fica conversando, uns bons amigos prestam atenção e tal, e pronto, passei ali, apresentei o projeto, bacana, vamos ao outro, próximo ponto de pauta, sabe? Não envolvia, enfim, era uma professora apresentando o trabalho de 40 horas dela. Entendi. E aí os jogos, né, eles retornam em 2015, aproximadamente 25, 30 anos ali dessa suspensão, com uma nova roupagem, né, que são os jogos intercamp, que aí já não eram mais times separados, eram esportes mistos. Hoje os jogos intercamp são o maior evento do colégio, né, a gente faz em 2 dias, cada dia reúne aproximadamente 1000 alunos, e a gente hoje trata com muito orgulho os jogos intercamp, porque além de ser o maior em quantidade, é o único evento do colégio que pega alunos desde o CREIR, que é a educação infantil, até a 3ª série do ensino médio, e quando, né, algum aluno de ProEja quer participar, ele não é vetado, mas normalmente é até a 3ª série do ensino médio. E é o maior evento do colégio, a gente retorna em 2015, mas em 2015 acontece, né, um fato que eu não sei se você lembra, nesse primeiro ano que tem o retorno, tem 2 campi que não participam, e o Maitá 2 é um desses primeiros campi participando a partir da 2ª edição. Você lembra o motivo pelo qual o Maitá 2 não participa desse retorno dos jogos? Eu acho que antes do Intercamp, o Zé Mauro promoveu um outro tipo. O CP2 em movimento, talvez? Isso, que foi muito interessante porque esse CP2 em movimento, você como professor inscrevia o que você quisesse para levar para esse movimento, né? Nessa época, eu acho que já estava lidando com meditação. O desenvolvimento de um trabalho de meditação com os alunos, eu acho que já deve ter sido uma consequência do pouco envolvimento dos professores do Maitá com o colégio. Meus colegas do Maitá, eles tinham aquele... a gente não funcionava muito em equipe, sabe? Primeiro que o horário que a gente recebia para trabalhar era um horário totalmente descoordenado. Você dava aula, por exemplo, na segunda-feira, a gente tinha sempre 2 tempos, né, seguidos de aula, que também foi uma conquista nos colegiados, para que os alunos tivessem tempo de trocar de roupa para a aula, fazer a aula, trocar de roupa e voltar para a sala de aula. A gente conseguiu que a aula de educação física fosse dada em 2 tempos, porque houve época em que as aulas de educação física eram de 50 minutos. Então, você imagina, né, como não era, né? Então, a gente, por exemplo, tinha um horário que você dava aula, você pegava uma 601 nos 2 primeiros tempos, depois você pegava 1203, depois você pegava a 803. Então, você dava aula para 3 séries diferentes no mesmo dia, e assim ia para o resto da semana. Você não tinha uma turma, era quase impossível você seguir um planejamento com a turma, e quando chegava na hora dos conselhos de classe, imagina, no mesmo dia eu tenho que ir no conselho do 6º ano, do 8º ano e do 2º ano. Então a gente não, sabe, e isso era uma falta do trabalho do coordenador de educação física de participar das reuniões de planejamento do colégio. O coordenador não ia. O coordenador, ele começava o trabalho dele no mesmo dia que os professores começavam o trabalho dele. A gente recebia esse horário horroroso. Então, que trabalho de equipe a gente podia fazer? Nenhum. O que se adaptou à minha personalidade autônoma, vamos combinar. Que aí eu não vou ficar parada e começo eu a
bolar alguma coisa que eu pudesse fazer com os alunos, porque nessa época, inclusive, não sei se é essa época, gente, é muito difícil assim dizer o que aconteceu no ano, nananana, mas, com certeza, o desenvolvimento das aulas de meditação com os alunos foi para trazer os alunos de volta à educação física no ensino médio, a ponto do Humaitá não ter mais educação física para terceiro ano. Foi um jeitinho ali, entendeu? Os alunos não frequentavam, os professores não davam aula, a direção não queria se aborrecer. Deixa quieto. Não tem aula para os alunos de terceiro ano. E eu, que sempre tive essa pegada psicológica, pensando, meu Deus do céu, esses alunos, com a pressão do vestibular, o Enem, o que eles mais precisam é da aula de educação física. Precisa dar uma relaxada, senão essa galera vai... Né? E eu comecei a chamar aluno nos corredores. Por que você não está fazendo aula? O que aconteceu com você? Mas eu acho que eu fugi a pergunta, Marcos. Era isso que você tinha perguntado? Não, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais da meditação, mas era essa volta do intercamp, né? Por que o Humaitá não disputou nesse primeiro ano? Bom, então, quando surge o CP2 em movimento, eu trago a meditação. Que aí eu já estava trabalhando com a meditação em nível experimental, e como o CP2 em movimento, o Zé Mauro abriu uma janela para inovações, que eu acho que foi extremamente inteligente da parte dele. O Zé Mauro foi um cara muito importante na chefia de departamento para o colégio como um todo. Eu acho que hoje o colégio traz uma herança do movimento que ele fez. Ele amava o que ele fazia, né? É bem diferente você ter um profissional que ama o que faz e um profissional que se aproveita do cargo que tem, da função que tem, né? Bem diferente. Então, eu já vinha trazendo essa... Aí, quando você me pergunta por que o Humaitá não entrou, eu entrei. Eu vim com o meu CP2 em movimento aqui, com minhas aulinhas de meditação, eu me lembro desde o primeiro momento. Talvez não tenha vindo, porque nem soube. Talvez não tenha vindo no primeiro ano, porque nem soube. Porque nossa unidade Humaitá foi uma que sofreu, acho que, um movimento inédito no colégio, que foi um coordenador ser convidado a se retirar da função de coordenador. Tamanha a inoperância dele. Então, para você ver, né? E ele foi convidado a se retirar por quê? Porque ele simplesmente não passava. Ele não passava as informações. Você não sabia o que estava acontecendo. Aí, num determinado momento, a direção do colégio veio cobrar a equipe de educação física do Humaitá de alguma coisa que a gente deveria ter feito e não fez. E a equipe falou, o quê? A gente tinha que fazer? Aí chama o coordenador. Coordenador, você não avisou? Única coisa, né? Mínima, não fez. Foi convidado a se retirar. Então, pode ser que tenha sido isso. Entendi. E durante essa fala dessa sua última resposta, você falou algo que até agora, pelo menos, eu não tinha escutado. Que antigamente os tempos a educação física era um tempo só. E aí eu tenho duas dúvidas. Se eram 2 tempos semanais divididos em 1 e 1, ou se era só um tempo mesmo. E se você lembra desse movimento que você falou, que teve um movimento para essas aulas serem uma atrás da outra, e você falou um pouco mais sobre isso, porque é a primeira vez que eu escuto esse fato de que não existiam esses 2 tempos, que eu imaginei que sempre foi assim. É mesmo, Zé Mauro não comentou, não? Não. Porque isso foi uma luta nossa. Eram 2 tempos, tipo assim, segunda-feira um tempo, quarta-feira outro tempo. Não dava para nada. Porque o aluno tinha que sair de sala de aula, trocar de roupa, fazer aula com a gente, depois ele tinha que ter um tempo para trocar de roupa e voltar para a sala de aula. Os professores reclamavam que os alunos chegavam atrasados, era um horror, ninguém queria dar aula depois da aula de educação física, porque acontecia sempre isso. Aí a gente começou a falar, gente, não dá, tem que ser 2 tempos seguidos, e isso foi uma luta nossa, uma reivindicação nossa, até que ela foi atendida. Então, tudo é feito com, eu acho, né? Eu vejo hoje, quando você se dedica ao que faz, quando você ama o que faz, você percebe as necessidades, o que você precisa para fazer melhor o que você faz. Então, isso foi, né?
Você não está nem aí para a aulinha de educação física que você vai dar, tanto faz um tempo, 2 tempos, 1 tempo e meio, mas a gente queria dar aula. Então, os 2 tempos seguidos foi fundamental. E aí, aproveitando, né, normalmente a gente segue uma linha histórica na entrevista, mas aproveitando os ganchos, né, você falou da meditação laica educacional, e aí eu te ouvi um pouco, né, isso eu ia perguntar mais para frente, mas durante sua caminhada no colégio você desenvolveu a meditação laica educacional, e aí queria te ouvir como é que foi esse processo de desenvolvimento, o que é a meditação laica educacional, que eu acho que é importante também alguém no futuro saber, né, só não ficar só ouvindo o nome, ou só como é que foi o desenvolvimento. Bom, vamos lá, né, tomara não me emocione, porque eu toda hora batendo aqui no microfone. Sempre que eu falo nesse assunto cadê o lencinho? O que aconteceu? Era isso, a gente tinha os alunos do ensino médio, não frequentavam a educação física porque eu acho uma violência, sabe? Vestibular, Enem, eu acho uma violência com o jovem. Porque o jovem, adolescente, ele está em pleno movimento de desenvolvimento da sua personalidade. As transformações hormonais são imensas, psicológicas são imensas, e quando ele justamente precisa se experimentar, precisa ter aquele brainstorm de personalidade, sabe? É quando eles pintam cabelo, é quando põe piercing, é quando se tatua, é quando aquela menina Clarinha, que era toda comportadinha ali, né? No ensino fundamental 1, 2, não chega no ensino médio, ela aparece de cabelo azul, de piercing no nariz e tal. Eles estão se experimentando. Aí você joga aquela responsabilidade de passar no vestibular para tudo. Para agradar a direção, para agradar o professor, para salvar a família. E o cara tem que... Estuda. E eu vendo isso, falei, meu Deus, ele precisa da aula de educação física. E eles sumiam. Então, e eu nesse momento estava tendo passando na minha vida um momento muito ruim, muito depressivo. Eu tinha me separado, estava com 2 filhos pequenos para criar, sabe assim? E dar aula era a única coisa que me trazia um sentido, um significado maior para a minha vida do que, além de ser mãe, né? Além de criar meus filhos. Então, enquanto para alguns professores era maravilhoso que os alunos não quisessem fazer aula, porque aí ele fica lendo o jornal dele e a culpa não é dele, porque é o aluno que não aparece, né? E eu, faca no dente atrás de aluno, pelo amor de Deus, deixa eu dar aula, porque se eu não der aula, eu vou dar um tiro na cabeça, né? E nesse movimento, eu acabei trazendo alunas, aquela sempre meia dúzia de meninas que são solidárias à professora, que vão lá fazer aula para não deixar ela ali abandonada na sala. E essas alunas, então, o que vocês querem fazer, gente? Eu dou aula do que vocês quiserem. E elas não queriam fazer nada, cada vez menos, né? Eu tentava dar aula de dança, não, aula de alongamento, não, alongamento e relaxamento, até o dia que elas pediram assim, professora, dá menos alongamento e mais relaxamento? Aí, gente, quando eu ouvi isso das alunas, o que se passou na minha mente foi algo que se passa numa mente de quem medita. Quem desenvolve um olhar de observador aos seus pensamentos consegue ter esse glimpse que eu tive. Na hora que ela falou, professora, dá menos alongamento e mais relaxamento, na minha mente passou um filminho assim, vocês não querem fazer nada, né? Pô, tem que fazer, eu tenho que dar nota, a educação física reprova, eu não posso inventar nota, vocês têm que aparecer aqui pelo menos para eu poder dar a nota, então por que vocês não querem fazer nada? Quando esse filminho passou na minha cabeça, eu falei assim, eu não quero fingir que eu estou dando aula, eu não quero fingir que não quero esse filminho. E aí eu resolvi acatar as meninas. Tá bom, vocês querem relaxar? Então deita aí. E aí elas se deitaram no tapetinho e eu comecei a comandar o que é o final da aula de educação física, que é a volta calma. Aí eu comecei a conduzir um relaxamento. Só que era uma volta calma no início da aula, eu tinha 40 minutos para dar aula. Então essa condução de volta calma foi se estendendo.
E eu fui usando todo o conhecimento que eu tinha sobre relaxamento, sobre própria meditação, sabe? Fui ali desenrolando, desenvolvendo e dei ali uns 20 minutos de relaxamento profundo e as meninas foram felizes e satisfeitas para a aula. As minhas aulas começaram a encher. Encher. O Maitá tem um prédio da educação física que hoje está dividido em 2 salas, mas antes era uma sala só. Teve um dia que eu vi aquela sala coalhada de alunos deitados em mais profundo silêncio. Eu fiquei até com medo, eu falei, meu Deus, matei todo mundo aqui, porque eles mal respiravam, porque você conduz um relaxamento profundo, então desce tudo, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu dei um volta calma, todo mundo abre os olhos e eu falei, bom, vou começar a pedir uma partilha para saber o que está acontecendo. E aí começou, e foi se desenvolvendo toda uma metodologia de aulas de meditação. E isso foi indo até assim, né, no ensaio e erro, até que um dia uma aluna virou para mim e falou assim, professora, posso chamar um amigo meu que não é da nossa turma para fazer aula com você? Aí eu falei, pode. E aí eu falei, gente, isso tem que ter registro. Eu tive um colega, o professor Salomão, que se aposentou, aquela aposentadoria compulsória, que era um professor que todos amavam. Eu tenho certeza que ele tinha uma metodologia de aula que morreu com ele. E na hora eu falei assim, eu não quero que isso morra comigo não, sabe? Eu vou registrar isso. E aí a metodologia começou a se adequar, né? No ano seguinte o Maitá utilizou a metodologia de aulas de educação física através das oficinas, que eu acho que também era uma próxima pergunta sua. Por quê? A gente queria dar aula para alunos satisfeitos com o que estavam fazendo. E cada professor é melhor naquilo que mais gosta de fazer. E o aluno, meio que se ele é aluno de um professor que adora dar aula de vôlei e ele não gosta de vôlei, ele vai faltar aquela aula, ele vai levar aquela aula de educação física sim. Então, num determinado momento, eu acho que foi uma das únicas vezes que eu vi o Maitá trabalhar em equipe. A gente resolveu desenvolver oficinas de educação física, de modo que cada professor oferecia sua oficina, cumprindo o planejamento desportivo da unidade, e no início do ano, todo o ensino médio podia escolher a oficina que ele queria fazer e se inscrevia. A gente pegava toda a quantidade de alunos do ensino médio, somava todas elas e dividia em quantidade de vagas nas oficinas, de modo que todos os alunos teriam sua vaga alocada na oficina que escolhesse. E óbvio que a oficina teria um limite de vagas, para não ficar metade do ensino médio numa modalidade só. Então, eles faziam as inscrições no início do ano na secretaria, a gente recebia as listas dos inscritos e a cada avaliação a gente tinha um trabalhinho maior que era pegar aquele aluno e preencher o diário com as notas e avaliações dos seus alunos que não cumpriam a turma, né? Eles ficavam nas oficinas. A oficina de meditação era a primeira que preenchia. Aí você fala assim, claro, né? Ninguém quer fazer nada. Ok, qual o problema? O cara quer relaxar, se inscreve na meditação, relaxa, aumenta o seu desempenho na escola, que isso tudo virou uma pesquisa, virou um mestrado, virou um livro, porque o desempenho dos alunos melhora. Sim, sim. Eles têm maior concentração, eles estudam melhor, eles ganham autoconfiança, eles fazem... Eu tenho declarações assim... Eu vou trazer só uma para não me alongar muito sobre o resultado da prática da meditação laica educacional nos alunos do ensino médio. Teve um aluno que falou assim, eu perguntava para eles como eles tinham chegado na aula antes e depois. Véspera de prova de matemática.
tremendo, senta para meditar. Medita, aí depois da meditação, e aí, como é que foi? Eu nunca pensei que eu pudesse observar o meu pensamento. Aí, agora, eu sei que tem prova de matemática. A prova de matemática é um objeto. Eu e a prova e eu. Porque antes ele era a prova de matemática, entende? Então, assim, foram coisas maravilhosas. Eu não estou me emocionando, porque é emocionante, é emocionante. Então, me devolve aí a pergunta que eu me perdi aqui no meu... Não, era para você contar como é que foi essa caminhada da criação e acho que tá bem contado, né? Acho que é importante falar sobre o nome, né? Por que é meditação laica educacional, né? Por que não é só meditação, né? Por que tem esse nome? Isso é muito legal, porque eu estava fazendo uma pesquisa, assim, por minha própria conta, porque eu queria saber o que estava acontecendo com os alunos, até que há um movimento que vem de uma mudança política também, que foi a abertura do Mercosul, não só em termos de mercado, mas também em termos de educação, né? Eu não sei se é o governo Dilma, Lula, mas certamente foi um governo de esquerda que trabalhou com essa abertura do Mercosul. E aí a gente podia estudar em outro país da América Latina e o nosso estudo estaria valendo para cá. O que depois não valeu foi Mas, nessa época, entra uma agência e chama uma turma, várias turmas do Colégio Pedro II para fazer o mestrado no Paraguai, né? Toda essa chacota, essa piadinha do mestrado no Paraguai, a gente ouviu. Mas o mestrado no Paraguai, ele teve características extremamente interessantes que eu quero dividir com vocês. Primeiro, a literatura que foi trazida para nós foram de autores latinos. E os autores latinos, eles se preocupam com o estado subjetivo dos alunos adolescentes. Enquanto que os autores europeus não querem saber quem é o sujeito que vai fazer a aula. O negócio é a aula, né, o panóptico, Foucault, observação, para ver se está todo mundo... julga-se o comportamento. O pensamento europeu olha o comportamento, julga, classifica e tenta mudar. O latino olha o sujeito. Então foi uma grata surpresa saber que eu estava lidando ali com autores que levavam em consideração quem era aquele aluno que estava estudando naquele momento. E por conta de ser um mestrado que não tinha uma linha de pesquisa, né, uma linha de estudo específica, você usava os critérios da pesquisa científica para pesquisar o que você estava fazendo. Então, é uma pesquisa fenomenológica. E aí você pode pesquisar inovações. Você não precisa repetir o que o autor escreveu e você fica ali tipo um papagaio repetindo, né, o que os outros autores escreveram. Então a gente pôde fazer pesquisas em cima do que a gente estava fazendo. Então foi perfeito. E aí eu pesquisei o impacto da prática da meditação, no ensino médio dos alunos do Colégio Pedro II. Foi o tema da minha dissertação de mestrado. E eu tive que provar isso muito, né? Porque aí eu tive que provar uma série de coisas. O porquê que eu estava fazendo aquela pesquisa fenomenológica, o porquê que eu estava usando a meditação na educação, o porquê que neurocientificamente foram várias linhas de conhecimento que eu reuni para poder mostrar o impacto disso. E para eu, então, levar dados para a minha pesquisa, eu tinha que pesquisar o resultado. E aí eu fiz uma entrevista com os alunos, com todo cuidado. Eu chamava o aluno para me dar entrevista, o aluno que eu sabia que tinha feito aula comigo de meditação no ano anterior, no ano seguinte, ou no colégio. Você pode me dar uma declaração de como foi a prática da meditação para você? E eu tomava cuidado de entrevistar esse aluno no mesmo dia que eu chamei ele para dar entrevista, para que ele não tivesse tempo de ir para casa e elaborar uma resposta. Eu queria algo bem espontâneo, né, o mais fidedigno possível do que tinha sido a vivência dele na meditação, porque eu queria mesmo saber o resultado. E aí
todas as pessoas que eu entrevistei, eu tenho os áudios gravados até hoje, começaram a me dizer: eu estou dormindo melhor, eu estou estudando melhor, eu estou melhorando as minhas notas. E eu insistia: mas você acha que isso foi por causa da prática da meditação? Sim, sim, sim. A outra elogiou que era uma prática que ela fazia dentro da escola, que não precisava sair da escola para ter esse tipo de coisa. Aí eu falei: eu vou chamar um aluno. Eu tinha um aluno que ele era extremamente... Sabe aquele aluno CDF que só tira 10? E durante o ano anterior, que eu tinha dado aula de meditação para ele, eu sempre fazia a partilha no final, e ele dizia assim: ah, professora, como está se sentindo? Acho isso tudo uma grande bobagem. Eu cumpro, eu venho aqui para cumprir o horário, porque eu dizia que eu não tinha avaliação de performance nenhuma. A avaliação que eu tinha era a presença. Se você tem 100% de presença, você tem 10 na minha disciplina, que é meditação, né? E aí, como ele queria tirar 10, ele tirava 10 em tudo, ele ia para cumprir a tabela e tirar o 10 dele. Beleza, eu falei: eu vou pegar aquele aluno que achava tudo, né, uma grande bobagem e tal, para ele me dar uma entrevista, me dar uma declaração contrária, né? E aí eu fui falar com ele. Meu Deus, permita que eu me lembre o nome dele. Eu não vou lembrar agora. Fulano. Ai, que injustiça não lembrar o nome dele. Você me dá uma entrevista sobre... Ah, pois não, professora. E aí, como é que foi a prática da meditação com você? Aí ele diz assim: foi maravilhoso. Eu falei: não é possível. Todo mundo está dizendo que é maravilhoso. Você dizia para mim que achava tudo aquilo uma grande bobagem, que você só ia cumprir o horário. Como é que agora você está dizendo que é maravilhoso? Ele falou: não, professora, eu acho mesmo esse negócio de chakras, de cores, não sei o que, eu acho isso tudo mesmo uma grande bobagem. Mas você parar um período na semana para ir para dentro de você e buscar algo lá de dentro, é maravilhoso, é humano, te humaniza, te centra. Aí eu falei: pô, mas você não consegue fazer isso em casa descansando? Não, é diferente de deitar no sofá para descansar. E quando não tinha aula de meditação por alguma coisa, por feriado, por conselho de classe, alguma coisa, eu sentia a maior falta da meditação. Aí eu falei: mas também, na ponta da língua o nome dele, falei: mas eu nunca usei esses termos de chakra, eu tomava cuidado com isso, eu limpava todos esses termos, né, esotéricos da prática, eu sabia disso, eu nunca usei. Por que você está falando isso? Aí ele falou para mim assim: porque, professora, não adianta, as pessoas sempre vão associar a meditação a essas práticas, a essas coisas, não adianta. E para mim, professora, o Estado é laico, a escola é laica, e eu falei: e a meditação é laica. E aí surgiu o nome meditação laica, e aí educacional, porque também nesse momento eu percebi a importância de você destacar o fato educativo da meditação, da prática da meditação. Então ele é coautor, né? Esse rapaz que eu estou aqui injustamente não lembrando o nome dele, ele é coautor desse nome, Meditação Laica Educacional, e ele sabe disso. E aí, deixa eu te fazer a pergunta. Você disse que um dos motivos de registrar isso era o professor Salomão. Ele era de Educação Física? Não, ele era de Geografia. Ah, tá. Quer dizer, esse eu não conheço. Aí eu pedi para falar um pouco sobre ele. Você falou também sobre as oficinas, e aí também, né, mudando um pouco da ordem, ali no colegiado de 2011, é quando o Zé Mauro, à época à frente do departamento, ele apresenta uma nova proposta de planejamento dos conteúdos que trazia essa possibilidade da implementação de inovações no ensino médio. E uma dessas propostas eram as oficinas. O Zé Mauro, até quando estava aqui, falou: eu nunca falei de oficina. Eu falei: gente, inovações. Só que o que pegou foram as oficinas. E aí eu quero ouvir de você, né? Você já falou um pouco sobre as oficinas, que durou pouco tempo no colégio, né? Deve ter durado ali por volta de 3 a 4 anos esse período de oficinas. E depois as oficinas acabaram, né? Os alunos voltaram para as suas turmas, e aparentemente, porque anos depois o Humaitá
continuava em colegiados pedindo a volta das oficinas e não voltou. Eu queria te ouvir, né? Qual é a sua análise desse período das oficinas e por que você acha que aparentemente só no Humaitá deu certo, porque os outros campi não queriam, mas você hoje mesmo falou, parecia que nesse período de oficinas era quando a equipe trabalhava e tal, e eu quero ouvir um pouco sua análise sobre essas oficinas e por que você acha que o departamento não continuou, enfim. Olha, eu não posso falar pelas outras unidades porque eu não tenho ideia de como as coisas acontecem, porque a gente tem que entender o seguinte, o Colégio Pedro II, por ser um colégio em diferentes bairros, são diferentes culturas, sabe? A gente está cada vez mais abrindo o nosso olhar para a diversidade, graças a Deus. Então são diferentes culturas e eu acho que essa possibilidade de você trabalhar junto aos alunos é também uma consequência da cultura daquele bairro. Por que para nós era muito legal as oficinas? Porque ficavam todos felizes. Os professores eram felizes porque eles trabalhavam com aquele esporte, com aquela prática que eles mais gostavam. Os alunos ficavam felizes, porque imagina você aluno, se põe no lugar do aluno um pouquinho. Você está no ensino médio, a sua prioridade não é a educação física, vamos combinar, mesmo que você queira depois ser um professor de educação física, você tem que passar no vestibular, no Enem. Então a sua prioridade não é a educação física, mas por outro lado, você sabe, assim como eu, que é super importante ele ter aquele momento para ele desopilar de toda aquela pressão. Você imagina você como aluno poder escolher no colégio o que é que você gosta mais de praticar, para dar aquela relaxada, né? Para distrair, para socializar com os colegas fora daquele âmbito competitivo de uma sala de aula. Então, éramos todos felizes. Qual era a queixa apresentada pelas outras unidades nos colegiados? De que dava muito trabalho, porque você tinha que desmembrar uma turma, né? Você tem lá 30 alunos da turma, e esses 30 alunos vão se pulverizar, se inscrevendo em diferentes oficinas. Então, toda avaliação, você pegava os seus alunos, pegava o diário, alunos que estão na turma de meditação, que tem 30 alunos na turma de meditação, 5 alunos da 1203. Eu pegava esses 5 alunos, pegava o diário da 1203 e escrevia lá número de faltas, a avaliação e a nota desse aluno. Mesma turma, 1101. Mais 3 alunos. Então eu tinha que pegar todos os diários do ensino médio e ficar passando. Esse era o meu trabalho. Esse era o trabalho de todos nós que tínhamos que ter a cada avaliação. Era um trabalho burocrático, hoje com computador, com planilha. Hoje você deve fazer isso clicando assim, clique, clique. Né? Então a gente tinha esse trabalho. Era o único momento que dava um trabalhinho para a gente, porque no resto éramos todos felizes. Então, eu não posso responder pelos outros. Eu sei que o argumento que as outras unidades levavam aos colegiados para impedir que isso se tornasse uma prática geral era de que dava muito trabalho. Eu acho, inclusive, por que não pode fazer cada unidade do jeito que lhe convém, que lhe convier, ou que lhe convém, não sei. Acha aí no Google qual é o... como que se julga esse verbo certo. Por quê? Né? Cada uma cultura diferente, deixava o Humaitá fazer daquele jeito dele, o Engenho Novo faz o outro jeito, todo mundo está fazendo o seu exercício. Eu não sei em que isso compromete a unidade do colégio, enfim. Eu coloco isso como reflexão. Cada unidade, que hoje não é unidade, hoje é campus, né? Cada campus com a sua cultura. Por que não respeitar isso? E aí, né, voltando a uma análise mais histórica sua, eu queria saber qual era a sua percepção sobre como a comunidade escolar enxergava o Departamento de Educação Física na sua trajetória, Pedro II, se você
poder falar quando você chegou aqui a educação física era vista e se houve ou não mudanças ao longo da sua caminhada pela percepção externa do nosso departamento. Percepção externa, de que ponto de vista? Pais, professores? Comunidade escolar, pais, professores, direções. Como a educação física era enxergada, valorizada, mudou ou não mudou? Ela mudou muito. A educação física mudou muito, mas mudou muito, o mundo mudou muito, a cultura mudou muito, tudo mudou muito, né? Eu não tenho, assim, Eu posso falar do Humaitá, e justamente por o Humaitá teve um lance legal na minha carreira, ter participado, ter sido professora do Humaitá, porque permitiu que surgissem essas inovações, né? A necessidade, ela é mãe das grandes inovações, dos grandes trabalhos. Mas, por outro lado, me isolou um pouco, porque o Humaitá sempre foi uma unidade um tanto isolada. Como era uma unidade da Zona Sul, ela sempre foi preferida, os professores mais antigos estavam lá, então era uma unidade dinossáurica, sabe? Assim, todo mundo que estava lá era todo mundo mais antigo, e aí os mais antigos tinham essa distância. Eu não sei te dizer, sinceramente, eu tenho a minha avaliação. A avaliação dos pais do Humaitá em relação à equipe de educação física não era boa. Não era boa. A não ser na época das oficinas. A época das oficinas melhorou para todo mundo. Da direção, para os pais, para todo mundo. Mas antes disso, não era boa, né? Então, eu não sei te dizer. Da minha parte, do meu ponto de vista, eu vejo que o Zé Mauro foi uma bênção para o departamento, porque todas as mudanças que a gente viveu construtivas, né, vieram a partir dele. Garanto que isso é alguma coisa que vocês, de alguma forma, hoje em dia, se beneficiam dessas aberturas que ele trouxe, né? Então, do meu ponto de vista, o Zé Mauro foi um grande agente de mudanças. As direções, né? As direções mudaram também. As direções sempre foram muito... O Pedro II, ele teve... o velho novo Pedro II. Foi uma vez uma oficina que um diretor geral trouxe para nós essa frase, o velho novo Pedro II. O Pedro II, ele é muito conservador, mas ao mesmo tempo ele é muito inovador também. Então, o Pedro II tem isso, você encontra essas coisas, sabe? Em algumas coisas ele é muito conservador, tradicional, e em outras coisas ele é muito inovador. O que eu percebo? Eu percebo que a gente teve direções inovadoras, né? Direções conservadoras, é igual ao governo. Então, a gente caminha assim, anda 2 passinhos para frente, 1 passinho para trás, 2 passinhos para frente, 1 passinho para trás. Então, eu avalio essa caminhada do Pedro II dessa forma, sabe? Dependendo de quem entra na direção geral, nos diretores, a coisa dá aquele respiro, depois volta, o que eu acho saudável. Eu acho, sinceramente, saudável isso. Mas não posso te dizer mais do que isso, porque confesso, reconheço que o Humaitá foi um tanto isolado ao longo da minha carreira. E um ponto sempre que, pelo menos nos últimos anos, né, quem era mais novo de casa, sempre ouvia os antigos falar, era sobre os colegiados. E as pessoas falavam, você não sabe como é que eram os colegiados antigamente. As pessoas sempre falavam que os colegiados de antigamente eram diferentes dos últimos colegiados que você participou. E os colegiados do departamento, quais suas lembranças dos dias de colegiado? Além desse remanejamento, que muitas pessoas lembram, tem uma lembrança desse remanejamento, mas quando tinha colegiado, o que você lembrava, assim, quando você pensa nos colegiados que você viveu? Então, você falando isso, né, eu posso olhar para trás e dizer o seguinte, gente... A gente não precisa mesmo ter medo de inovações, sabe? Porque quando elas são boas, elas ficam. Então, o colegiado teve um momento que era simplesmente a reunião dos professores para a distribuição de carga horária e para falar do planejamento do ano,
era uma coisa assim, né? Tipo uma assembleia. Aí veio a questão do remanejamento. Aquele furdunço, aquela reclamação, aquele isso, aquele aquilo. Mas o remanejamento era justo, ele foi ficando. Na medida que ele foi incorporado ao departamento, ele deixa de ser assunto. Aí outros assuntos começam a surgir. Aí começaram a surgir a questão de como as unidades eram muito diferentes, os campos têm culturas muito diferentes, começou a surgir o desejo de uma cultura apresentar, uma equipe apresentar para o colegiado o que fazia. Então aí os colegiados passaram a ser uma troca de experiências das equipes de educação física em seus campos pessoais, seus campos, né, de origem. E isso foi maravilhoso. Aí um dia só de colegiado não deu, precisava ser 2 dias de colegiado. Né? Então isso foi, assim, quando eu saí, a gente estava vivendo esse momento lindo, né, de apresentação, de cada campus levava a apresentação daquilo que julgava que tinha sido melhor, que tinha sido mais legal durante aquele ano de planejamento. Daí para diante, eu não sei como está hoje, tenho até curiosidade, como está hoje? Continua sendo? Hoje, por questão de calendário do colégio, está um dia só de colegiado, mas não foi uma escolha do Departamento de Educação Física. Enquanto o colégio deu 2 dias de colegiado, a Educação Física sempre usou os 2 dias. Mas em virtude de atropelos de calendário, hoje em dia a gente só tem 1 dia de colegiado no calendário, né? E aí acaba que por ser somente 1 dia está mais administrativo mesmo, mas muitas pessoas pedem o quanto antes essa volta do colegiado com assuntos mais pedagógicos. Então acabou essa história dos campos trazerem as suas inovações? Não acabou permanentemente, assim, não é algo que acontece mais em todos os colegiados. Quando alguns colegiados precisam mais de um debate administrativo, ele toma um maior vulto. Além disso, hoje a gente tem um encontro, né, que é o ENEF, o Encontro de Educação Física Escolar, onde muitos campos já levam suas práticas para lá também. Então acaba que a gente se consola um pouco mas tem o ENEF também, quando a gente não consegue discutir no colegial. Mas o ENEF é mais ou menos aquilo que eram as Olimpíadas ou os Jogos Internos, né? Não, esse é um encontro mesmo. A gente agora anualmente faz um encontro de educação física escolar, já deve estar ali pela 10ª edição, talvez, que a gente reúne, traz palestrantes, aí tem... legal. No ENEF tem oficina que as pessoas apresentam, né, suas oficinas do que fazem nas suas aulas, tem apresentações de trabalhos, então esse evento é um evento pedagógico mais. Legal. Porque tem as questões administrativas que não podem ser deixadas de lado, que é onde o colegiado se reúne para defender os seus interesses. Por exemplo, foi esse tipo de assunto que fez com que a gente conseguisse 2 tempos de aula ao invés de 1. Né? Porque a parte administrativa, a gente tem que votar dentro de um colegiado, junto ao chefe de departamento, que vai levar isso às direções. Então, tem muita coisa institucional administrativa que os colegiados têm que dar conta. E aí eu acho que o ENEF, então, fica com essa parte pedagógica que é fundamental também, né? E aí eu queria te perguntar também sobre discussões pedagógicas, né? Se você lembra do departamento, ao longo da sua caminhada, ter chamado para discussões pedagógicas, gente, vamos pensar a educação física. E aí, nessa sua resposta, se você puder incluir também, quando em 96 chega a LDB, houve alguma preparação, alguém falou alguma coisa sobre isso? Não, houve sim, e foi extremamente importante. Quando você perguntou sobre as mudanças, né, essa foi uma grande mudança. Quando mudou a LDB, o departamento criou grupos de trabalho para estudar a LDB, né? A gente fazia leituras dirigidas, era assim, a gente realmente enfiou a cara na LDB. Quem ia, né, para os colegiados? E mudou bastante, porque nessa época, foi esse ponto foi que ficou o ponto divisor de águas de uma aula de educação física centrada na performance. Podia ter deixado de ser a ginástica calistênica, mas ainda estava centrada na performance, fosse vôlei, fosse handball, fosse futsal, fosse atletismo, ainda estava ali. Da LDB, das nossas discussões para adiante,
aí a educação física ficou centrada no sujeito. Aí realmente nosso olhar mudou totalmente, né? E foi esse tipo de abertura que deu abertura para tudo isso que eu falei aqui da minha própria prática, sabe? De olhar o sujeito, de confiar mais no olhar que eu sempre tive para aquele sujeito que estava sendo aula. Então foi bem interessante. Foram grupos de estudos, discussão pedagógica, as resistências, os desafios, como sempre, né? Eu sei que para professores de matéria, né, escrita, era uma queixa danada, porque era a pulverização da avaliação, a avaliação deixou de ser uma prova só, para ser vários tipos de avaliações diferentes e tal. Então foi uma grande mexida no colégio, e não foi diferente com a educação física. E aí uma pergunta importante que eu deixei de fazer, né? Você falou sobre a sua volta ao colégio, né? Que você sai e aí ali, aproximadamente uns 10 anos depois que você deixa de ser aluna, você volta como professora. E qual era aquela educação física que você foi dar aula, né? Assim, você falou, as aulas eram separadas, esse período que você volta, você fez uma turma separada, mas você lembra se você quando volta, quais eram os conteúdos? Você volta para dar aula de ginástica ou você volta para dar outros conteúdos? Era ginástica ainda. Assim que eu retornei, era ginástica, só não era mais professora, não era mais separado, as aulas eram mistas, e nós tínhamos mais de um professor, interessante isso, as aulas eram mistas, e eu me lembro de dar aula com 2 professores, e ainda era ginástica assim, até porque a gente não tinha quadra. Eu não sei se isso era uma característica do Engenho Novo, mas Engenho Novo não tinha quadra, não tinha como você dar aula entendeu? Botar 2 negocinhos no chão para ser o gol, sabe assim. E você falou também, né, sobre que no Maitá a questão da terceira série não ter aula. A gente teve um período que foi ali mais ou menos de 2010, 2009 até 2013, 14, que realmente o colégio ficou sem ter, foi na gestão do Márcio, a educação física foi retirada da terceira série do ensino médio, porque tinha a entrada de filosofia, sociologia na grade, e aí alguma disciplina ia ter que sair, tiraram, né, optaram por tirar, e eu espero que um dia eu consiga, né, que o Márcio dê sua versão sobre isso, tiraram a educação física. Depois a educação física volta também. Mas você lembra desse momento em que a educação física saiu não só do Maitá, mas para todo mundo? Se houve um debate no departamento ou se as pessoas... ok, saiu, tudo bem. Se houve um debate no departamento sobre isso, eu não me lembro. Porque a realidade que eu vivi foi justamente a dificuldade de trazer alunos para a sala de aula naquela época. A briga por horário, ela é uma briga legítima, gente. A gente tem... Eu jamais votaria para se tirar filosofia e sociologia do currículo para poder garantir o horário de educação física. Jamais. Então, assim, o que a gente precisa é ter presença, né? Ter presença, ter abertura, ter discussão, ter conversa, lutar pelo consenso. Eu não me lembro de ter tido isso. Então, eu acredito que isso foi mesmo uma coisa de acomodação, né? E na medida que o aluno já não queria fazer aula de educação física, no ensino médio, então foi um jogo de acomodação. Mas se teve algum tipo de discussão sobre isso, eu realmente não me lembro. E a gente também, né, ali até ali em 2002, o colégio ele é equiparado aos institutos federais. E aí, a partir dessa equiparação, a gente começa a ter uma carga maior para pesquisa, para extensão. E eu sei que você se envolveu também, né, com pesquisa e extensão, e queria que você falasse um pouquinho sobre o programa de residência docente, que você foi uma das primeiras professoras dele, o PRD, e também sobre como é que foi esse envolvimento com pesquisa e extensão já na parte final da sua
carreira aqui do colégio. Foi outro momento turning point também, foram 2 momentos. Agora a gente conversando, eu posso avaliar que foi um grande momento de mudança na educação como um todo. Foi a LDB, a mudança na LDB, e aí agora a mudança do colégio de autarquia para Instituto Federal de Ensino. Quando o Pedro II vira o Instituto Federal de Ensino, a gente ganha um outro status educacional, pedagógico, e a gente ganha a pró-reitoria de pesquisa e extensão e cultura. E isso é maravilhoso, porque aí é o único instituto, Pedro II é o único instituto de pesquisa de educação fundamental e ensino médio. Isto é de uma riqueza gigante. Não sei se Pedro II já se deu conta disso, mas isso é de uma riqueza gigante, porque é um berço de pesquisa. Na época que eu saí daqui, que eu me aposentei, era uma média de 15 mil alunos para 1.500 professores. Olha o caldo de cultura para você pesquisar isso. Então, quando se tornou um instituto, que eu vi que nós poderíamos capacitar professores num projeto de extensão, passar para a comunidade o que a gente vive em sala de aula, a gente não tem noção do quanto é secreto o relacionamento riquíssimo de um professor com um aluno em sala de aula. Ninguém vê isso, ninguém tem ideia do que é isso. Então você poder trocar essa experiência de um colégio do tamanho do Pedro II, com esse tipo de discussão que tudo que eu falei até aqui, gente, é discussão, é crescimento, é inovação, sabe? Isso só acontece aqui. Não tem como acontecer numa instituição única. CEASH, Santa Teresa, super colégio e tal. Tem o quê? 1.000 alunos, 100 professores? Aqui não. Aqui um caldo de cultura diverso, 15 mil alunos, 1.500 professores. Então, quando ele se tornou Instituto Federal e veio o projeto de extensão, eu fui a primeira da fila. Eu falei, isso é fantástico. Claro. E o que eu fiz? Eu queria capacitar professores em meditação laica educacional por 2 motivos. Um, que era levar a meditação para alunos do estado, do município, que eu acho que seria maravilhoso. Professora que se deitava no chão para não tomar tiro, estava levando a meditação para a sala de aula dela. É aí que eu comecei a chorar no retorno, porque cada retorno desses alunos que vivem essa vida, né, desprivilegiada, do que era o resultado da meditação, foi uma emoção atrás da outra. Então eu me candidatei, falei, não, vou participar. E foi então o projeto de extensão, de capacitação de professores, não só capacitação de professores de meditação laica educacional, mas a residência docente, que era fantástico. Professores de outras escolas do estado do município vinham fazer residência, assistiam a gente dando aula, sabe? Trocava com a gente as suas mazelas e as suas também suas vitórias, sabe? Então garanto que isso foi um ganho para a educação do estado e do município do Rio de Janeiro como um todo, né? Eu mesma, eu participei do projeto de residência do docente com algumas dezenas de professores, mas o projeto de capacitação de professores em meditação laica educacional foram centenas de professores, foram 3 seminários, foram assim, eu terminei a carreira com um burnout, né? Hoje eu não consigo mais trabalhar com a meditação laica educacional porque eu realmente esgarcei, sabe, as minhas energias, porque eu queria levar a meditação para o mundo. E foram centenas, eram 3, 4 turmas por ano de capacitação de professores, além das aulas, além da residência, além de tudo. Então foi bem forte o trabalho, foi bacana. Eu queria te agradecer, Cláudia, assim, né, você compartilhar sua memória, seus anos de Pedro II com a gente, deixar isso registrado para a posteridade. E aí, sobre as suas memórias, eu posso não ter perguntado algo que é relevante para você, né, nessa caminhada, e gostaria de deixá-la à vontade, né, para fazer um encerramento, né, falar o que você quiser, e caso eu não tenha te perguntado algo que é importante para você, que você fale sobre isso.
Bom, antes eu queria saber se eu atendi a sua expectativa no sentido de responder do ponto de vista que você esperava, né? Sim, atendeu. E se eu quero dizer alguma coisa a mais, eu quero sim, sabe? Primeiro que quem assista a esse vídeo tenha a noção do poder deste colégio em termos de pesquisa para ensino fundamental e médio. Eu não conheço outra instituição deste tamanho para ter esse tipo de repertório de pesquisa. Sala de aula é a única coisa que é igual em qualquer ponto do planeta. Em qualquer ponto do planeta, a relação professor-aluno é igual. O cara pode estar na Suíça, pode estar... Então, isso é uma coisa que qualquer inovação que surja, claro, guardadas as diferenças culturais, a relação professor-aluno, que eu acho que deve mudar, com todas as mudanças que estão acontecendo, né? Que Edgar Morin seja ouvido, que a gente saia desse esquartejamento, né, disciplinar, que não ajuda o aluno a ter uma visão holística do mundo, né? Então está aí um momento inovador, transição planetária, tudo mudando, né? Esse lugar de pesquisa que a gente tem aqui é riquíssimo. Então eu queria chamar a atenção para esse detalhe, para usarem isso. E esse desafio que eu vejo hoje, que é essa visão holística do mundo, não consigo mais conceber uma sala de aula com alunos sentados, enfileiradinhos, assim, sabe? Isso deve mudar. Que mude pela mão de professores e alunos, sabe? Que não esperem que venha do governo. O governo não tem noção, sabe? Que isso venha daqui, do chão da escola. E para isso, vocês precisam se desafiar, inovar, abrir a cabeça, experimentar dar aula com alunos de cabeça para baixo, entendeu? Tem que fazer algo diferente. E aí eu deixo aqui também, para incentivar essa pesquisa, uma coisa que eu descobri em mim, como uma TDAH adulta, né, que eu compreendi a minha vida inteira, a partir desse diagnóstico realizado já em idade adulta, e o que eu aprendi também com as pesquisas realizadas junto aos professores com a meditação laica educacional, tanto o professor que levou para a sua escola do estado, do município, quanto dos meus próprios alunos. Os alunos têm habilidades diferentes. Essa tatuagem aqui, ela foi feita por um aluno que era aquele aluno que não assistia a aula, que ficava desenhando a aula inteira de matemática, de português. Era um aluno que não ia dar para nada, né? E não ia mesmo, porque a escola só privilegia aquelas disciplinas que precisam passar no Enem, no vestibular, e o próprio aluno também não se vê como gente se ele não tiver um bom desempenho em matemática, português e nas matérias que ele precisa para passar no Enem. Esse garoto foi salvo por um tio. O tio dele começou a ver que ele ia ficar à margem da sociedade. E aí o tio dele falou: você não gosta de desenhar? Eu vou te botar numa laboratório de, como é que a gente fala? Casa de tatuagem? Está numa casa de tatuagem ali para você frequentar. E aí Rafael, esse eu não esqueci o nome, Rafael começou a frequentar as lojas de tatuagem e fazer os seus desenhos e tal. Quando eu soube que ele estava tatuando, eu falei: eu quero fazer uma tatuagem. Foi a minha primeira tatuagem, já velha de guerra. Rafael comenta assim: não, que bom que você vai fazer a tatuagem agora, porque não vai dar tempo de envelhecer. Vou morrer antes. Muito espontâneo. E ele falando assim, que ele agradecia os amigos que emprestaram a pele deles para ele fazer os seus treinos de tatuagem, sabe? E ele hoje ganha vida como um tatuador. E ele na escola, ele ia ser quem? Aquele garoto que não deu para nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos valorizar habilidades outras que não sejam só as intelectuais e as mentais, até porque agora, se vocês
Se a gente ficar ligado só nas habilidades cerebrais, a IA faz isso muito mais rápido e muito melhor do que nós. Então, se a gente não começar a usar e expandir as habilidades humanas, eu não sei que tipo de planeta a gente vai desenvolver. Então, valorizem, se desafiem, pesquisem, arrisquem, façam coisas novas, entendeu? Porque esta instituição, ela pode ser o berço de pesquisa de uma nova educação, não só para o Brasil, mas para o mundo. Valeu? Com todo o amor do meu coração, para todo o coração de vocês todos, eu amo o colégio, amo a minha carreira e amo a carreira de vocês, porque eu sei que vocês também gostam do que fazem, né? Gratidão.